Olá, vamos orar para continuar nosso estudo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui para estudar um pouco mais a Tua Palavra. Suplicamos o Teu Espírito se fazer presente, nos dar entendimento, nos abrir os olhos espirituais para saber o que é a verdade, conhecer e força para colocar em prática o que o Senhor nos mostrar. Peço humildemente, conforme a Tua promessa, Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Muito obrigado por nos mostrar o caminho, nos ensinar, nos guiar e ter paciência conosco. Guia-nos agora, peço e agradeço em nome de Jesus. Vamos lá, então, nós continuando a palavra, olhos. Gênesis capítulo 20, verso 15. Nós lemos o seguinte: E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde for bom aos teus olhos. Veja só, bom aos teus olhos. Então, o que for os olhos observarem e que for bom aos olhos, ou seja, agradar, algo que os olhos gostam de se demorar, que sentem prazer, que acham bonito. Então, novamente, envolve toda a maquinaria do cérebro, da personalidade, dos gostos da pessoa, dos princípios, valores. Então, é algo complexo, não é simplesmente visão de forma crua. Uma imagem, uma foto, uma fotografia como você filmou com o celular e é isso. Está ali, é uma imagem. Não. É todo um contexto em que nós somos um ser complexo e único. Está tudo interligado. Vai ser os princípios, os valores, os julgamentos, as ideias preconcebidas, as coisas, tá? Entra tudo junto no pacote. Então vamos lá, Gênesis 27, verso 12. Nós lemos assim. Vamos ver vários exemplos. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição, e não bênção. Então, Jacó aqui não estava tentando convencer sua mãe, não vou fazer isso que você está me pedindo, porque ele vai perceber que eu não sou Esaú, eu sou Jacó, e aí ele vai, e serei aos seus olhos como enganador. Veja só, então, seria aos seus olhos como enganador. Ser aos olhos o quê? Os olhos indicam, então, um julgamento, o que ele fez, ele me enganou. Então, é um julgamento, uma sentença, é uma forma de ver alguém. E nessa forma, nessa situação toda, nós vemos que ver alguém de uma seguinte forma envolve o quê? Como a gente falou antes, um princípio, um julgamento. E aqui, no caso, ele estaria julgando a atitude e interpretando e dando já uma sentença. Olha, você está enganando, você é enganador. Então, seria algo relacionado nesse sentido. No Gênesis 29, verso 20, nós lemos assim: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Só que interessante. Em Gênesis 29, 20, no original, ele usa a palavra olhos, aqui não usa na tradução. Lhe pareceram e foram aos seus olhos como poucos dias. Seria como estava no original. Então, aos seus olhos, a maneira como ele via, como ele sentia, os olhos são uma das vias dos sentidos, um dos 5 sentidos. Então, como foram aos seus olhos como os poucos dias, então o seu sentimento do tempo foi mudado devido ao grande amor por ele. Então ele nem sentiu ao quão longos eram os 7 anos, porque ele amava muito Raquel. Então, percebe que está relacionado ao amor, ao sentimento, à emoção, a algo, a um princípio, a uma coisa conectada no nosso ser, quem nós somos. Então aqui foi Gênesis 31, 40 agora. Nós lemos o seguinte: estava eu assim, de dia me consumiu o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos.
Então, fugir o sono dos olhos. Então, aqui está relacionado também às pálpebras. Quando os olhos estão cansados, as pálpebras estão fechando, a pessoa já não está com energia para processar informações, pensar, trabalhar. Então, mas no caso dele, era o sono fugiu porque ele tinha uma missão, ele tinha um trabalho, ele tinha que cuidar dos animais. Então, ele ficava lá de vigia, cuidando, e muitas vezes estava com sono, mas pela importância do trabalho e pela importância que ele dava ao trabalho, aquilo lá, o sono fugia. Ele queria dormir, mas ele queria fazer a obra, então o sono dava aqueles momentos de cansaço, depois desaparecia o sono. E ele ficava acordado altas horas da noite, como o trabalho dele exigia, né? Então aqui nós vemos novamente esse princípio. Salmo, agora, Gênesis 32, o verso 5. E tenho bois e jumentos, ovelhas e servos, e enviei para o anunciar ao meu Senhor, para que ache graça em teus olhos. Então, Jacó envia mensageiros a Esaú, e ele coloca, ache graça em teus olhos. Então, a maneira como ele ia ver, um olhar favorável, ele ia julgar, ver o irmão interpretar, não, é ameaça ou eu vou ficar com raiva, com ressentimento pelo que eu fiz, ou eu vou oferecer graça, misericórdia, vou perdoar, vou olhar com bons olhos. Então, que ache graça aos teus olhos é exatamente essa simbologia de ser bondoso, gracioso, e mesmo que o outro não mereça, você tratar bem. Então, é interessante nós observarmos isso. Continuando aqui, em Gênesis agora, capítulo 38, verso 7, nós lemos o seguinte, Gênesis 38, 7. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor o matou. Interessante nós prestarmos a seguinte atenção a esse texto. Vou falar do tópico de hoje e dar uma explicada no verso em si, que muitas pessoas entendem mal esse verso. Primeiro, ele era mau aos olhos do Senhor. Deus tem um senso de justiça perfeito. O melhor que existe. Então, a lei dele e a maneira como ele vê, interpreta e julga é assim, sem erro, porque ele vê o que a gente não vê. Então, às vezes a gente olha para o exterior e pensa que aquela pessoa é boa, mas no coração tem um monte de maldade e a gente é enganado pelo exterior. Mas Deus não. Então, ele viu o exterior, o interior e viu. É mal. E era tão mal que ele chegou ao ponto de já executar a sentença que todos um dia terão que se deparar com ela. Ou de perdão e vida eterna, aqueles que aceitarem a graça e se permitirem ser moldados e buscarem a Deus, e, como eu posso dizer, amarem, corresponderem ao amor de Deus. Deus ama todos, Ele quer salvar. Mas a pessoa só vai se endurecendo no mal, se esfriando, ela não escuta mais o chamado de Deus, então já não tem mais. Já houve alguém que você chamou, a pessoa não respondeu, não deu resposta, e ficou ali, não tem. Deus não obriga as pessoas a serem salvas. Deus não muda a forma delas pensarem sem elas quererem, pedirem. Deus não força elas a aceitá-lo. Deus respeita. Se eles querem rejeitar, Deus sofre, mas ele aceita. E Deus teve que tomar essa atitude. Não foi algo que Deus sentiu prazer em matar. Ele quer a vida. Ezequiel, capítulo 31, veja só. Ezequiel, se não me engano, 31, vamos ver lá. Ele vai falar, 18 na verdade, já vai dizer, tem o 30 ou 31 ali, vai falar também, mas Ezequiel capítulo 18. Verso 23. Ezequiel 18, 23. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva? Então ele está dizendo, Deus quer salvação do ímpio, das pessoas más. Se elas não se arrependerem, virá a consequência. E Deus é aquele que inflige a consequência. E essa obra, colocando uma obra de destruição de pessoas pecadoras que não aceitaram a sua graça, é estranha aos olhos de Deus, ao próprio caráter de Deus. Ele não gosta. Às vezes a gente faz coisas que a gente não gosta, que é estranho para nós, que a gente gostaria de não estar fazendo. Se nós mesmos passamos por isso, imagine Deus, como deve ser difícil para ele. Mas ele faz. Se é o melhor, se é o que precisa ser feito, ele vai e faz, assim como nós. As pessoas que não fazem o que não gostam,
Ou seja, eu não gosto, não vou fazer. Geralmente são as pessoas que não prosperam na vida. Ou se prosperam é algo superficial, falso e que em algum momento desanda. Então, é necessário aprender a fazer o que precisamos, o dever, mesmo que não seja agradável. Jesus mesmo, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, as palavras de Jesus revelam exatamente esse princípio de domínio próprio, de cumprimento do dever, acima do que as preferências ou gostos ou o próprio interesse pessoal, colocar dessa forma. Seja o que for, né, que estiver no caminho. Então, Isaías 28. Tem um texto que quero ler aqui. Isaías 28, verso 21. Referindo ao momento que Deus se levantou para julgar, e também profeticamente ele vai se levantar para julgar e destruir os pecadores. Verso Isaías 28, 21. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. O estranha obra, estranho ato de juízo, justiça, condenação, destruição. Jesus mesmo disse, eu não vim condenar, mas salvar. Condenação é essa. Eles rejeitaram a luz, rejeitaram a salvação. Jesus mesmo falou isso. Ou seja, Jesus não pegou e disse, vou salvar todos, não se preocupe, está todo mundo no barco da graça e todos serão salvos. Eu amo muito, muito todos, então não vai ter ninguém que vai se perder. Pelo contrário, Jesus falou, em João capítulo 3, verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa é a condenação. E o verso 18 diz bem claro, no anterior, né? Quem crê nele, em Jesus, né, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, Jesus veio salvar porque todos nós já estávamos condenados. É muito simples a lógica, é muito simples. Vou mostrar 2 versos mais sobre esse assunto, aí depois a gente continua no restante do estudo. Romanos capítulo 6, o verso 23. Lemos assim, bem objetivamente. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Quem peca merece morrer. Não vou abrir lá, mas 1 João 3,4 diz o que é o pecado. O pecado é transgressão da lei. Algumas versões falam que o pecado é iniquidade, mas no original grego significa transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Bom, se o pecado é a transgressão da lei, e a transgressão da lei é o pecado, né? O salário disso é a morte, a recompensa, o pagamento. E Romanos 3, 23 também diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos merecem o salário do pecado, da transgressão da lei de Deus, é a morte. Todos transgrediram a lei de Deus, todos merecem morrer. Ponto final. Jesus veio não para condenar, porque já estavam condenados. Jesus veio salvar. Quem rejeita Jesus, rejeitou a salvação, continua condenado. Essa é a lógica. Então, quando nós voltamos lá naquele texto de Gênesis, capítulo 38, o verso 7, Deus não se agradou em ter feito essa obra de matar Er, mas ele precisou fazer isso, porque ele era mau. Chegar ao ponto de Deus dizer, ele é mau, porque é feia coisa. Como muitas vezes nós vemos na sociedade hoje. Mais antigamente, talvez de forma mais nítida, em alguns países ainda há a pena de morte. Uma pessoa cruel, bandido, matou, estuprou, roubou e assassinou, fez um monte de coisa terrível. E aí depois ele é capturado e é executado. Pena de morte. Foi eliminado um mal da sociedade. Deus mesmo conferiu poderes ao Estado para fazer isso, especialmente quando ele era o legislador. Ele colocou leis, se a pessoa fizer isso de errado, a pena é a morte. Se a pessoa fizer outras coisas, não, é pagar uma multa, restituir o dano e tal. Mas tinham coisas que era morte, o pecado era morte, mesmo aqui na Terra. Então, mesmo autoridades civis estariam fazendo aquilo. Mas a lei de Deus era a norma. Quando não é a lei de Deus a norma, aí é um problema, porque é injustiça. A lei de Deus é perfeita.
se tem uma lei que vai contra a lei de Deus, por exemplo, o que vai acontecer um dia, e eles obrigarem e buscarem matar aqueles que estiverem fazendo diferente do que a lei dos homens, mas de acordo com a lei de Deus, pode saber que isso é injusto, e Deus vai se levantar contra esse governo, porque ele está se levantando contra Deus. O governo que tem que dizer, não, eu digo como é que deve ser, não Deus. Isso vai acontecer. Profeticamente isso vai acontecer. Deus disse que é o sábado, a gente já viu aqui nos estudos. Mas o ser humano, a autoridade humana de líderes religiosos mudaram para o domingo. Tentaram achar muitas desculpas, esfarrapadas, perdão pela palavra, mas esfarrapadas, para essa mudança. E não tem. Biblicamente não tem. Recomendo o livro que existe disponível na internet, em audiolivro, inclusive, mas também em PDF gratuito, dá para comprar o livro, que se chama O Sábado na Bíblia, de John Andrews. John Andrews. Esse livro é muito bom, vou ver se coloco ali o link para download, depois na descrição do vídeo, e do audiolivro também. E quem quiser depois só pesquisar o título, né, para comprar, quem gosta de ter o livro físico. Esse livro, A História do Sábado, que eu tenho aqui, inclusive, só um pouquinho, é um dos melhores livros que eu já li sobre o tema. Ele tem uma abordagem inicialmente bíblica, História do Sábado, de J.N. Andrews, John Nevis Andrews, se não me engano, História do Sábado e do primeiro dia da semana, o histórico bíblico do sábado e como ele foi suplantado pela festa pagã do sol, pela festa pagã ao sol. Então, nesse livro ele descreve de uma forma bem completa, no primeiro 1/3 do livro, um pouco menos talvez, biblicamente as razões por que o sábado continua sendo válido hoje e porque os argumentos são falsos, e depois historicamente, como que foi essa mudança, os argumentos históricos dos pais da igreja, isso, um trabalho tão excepcional, que quando eu li esse livro, olha, eu não consegui parar muito não, estava às vezes num local, pegando sol, lendo o livro, estava na igreja, estava às vezes no intervalozinho do culto ali, estava lendo o livro, estava em alguma situação, estava lendo o livro, foi meio direto até ler, porque é um livro muito bom. Poucos livros aconteceu isso assim. O Grande Conflito foi um deles, esse livro é outro. O Grande Conflito depois a metade. Eu na época não gostava de história quando eu li a primeira vez, mas depois eu aprendi a gostar de história. E aí eu apreciei depois das próximas leituras todo ele. Mas foi assim. Outro livro é Desejado de Todas as Nações, mas esse é diferente, esse é o meu favorito. Então, O Desejado de Todas as Nações, O Grande Conflito e esse são livros excepcionais. Um outro também é Resgatado do Reino das Trevas, do Gabriel Esteban. Excelente livro. Já foi a mesma coisa que eu li, não, tem que ler até acabar. Então é isso, queridos. Vamos continuar aqui mais 2 versos. E aí nós... Gênesis 41:37, nós lemos assim. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então o conselho que José deu, e aí essa palavra foi boa aos olhos. Então, novamente, a pessoa falou, mas ele não escreveu, como é que foi boa aos olhos? Ele escreveu assim, ele viu, não quer dizer isso. Não precisa estar literalmente relacionado, a pessoa viu a palavra escrita, não. A pessoa ouviu, e os olhos representam esse juízo, esse discernimento, a interpretação que ela deu, como ela processou aquela informação, como ela lidou. Então, esse juízo de valores, essa interpretação e que os olhos são usados como símbolo. E a gente vai vendo muitos textos para comprovar e entender como que se aplica, e assim, no meio do estudo, dos próximos estudos, vão aparecendo informações novas. E como que isso se aplica, o que acontece, como é que é, e como é que isso se dá no campo espiritual, como é que isso, e aí vai ficando incrível o estudo. Tá? E o último verso para o dia de hoje, para o estudo de hoje, é Gênesis 48:17 a 19. Gênesis 48:17 a 19
Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Veja só, aqui no leito de morte de Jacó, chamou os filhos, os netos para abençoar, e aí quando ele foi dar a bênção dele para os filhos de José, em vez de ele estava deitado, em vez de colocar a mão direita no filho que José tinha propositalmente colocado ali o primogênito, perto da mão direita dele, e não o primogênito à esquerda, Jacó fez assim, e inverteu e colocou a destra dele sobre o outro. E aí ele não assim, porque ele colocou a mão direita sobre Efraim era menor, e daí ele, Jacó, não, isso foi o quê? Foi mal aos seus olhos, mal aos olhos de José. Então José viu e interpretou aquilo, peraí, ele está colocando a bênção para o mais novo, isso não pode, está errado. Então o julgamento dele, a interpretação foi, não, meu pai está cometendo um erro. E aí depois o pai disse, eu sei que esse é mais novo, estou falando sério, ele já estava meio cego, ele pensou, não, o pai entendeu errado as coisas, ele não está vendo direito, ele, não assim. Mas não, era estava profetizando pelo Espírito de Deus. Então, queridos, seria isso para o estudo de hoje. Então, nós encerramos o livro de Gênesis a respeito dos olhos. Já existe bastante coisa, já dá para ter uma boa noção já no livro de Gênesis. E agora nós vamos iniciar no próximo estudo, né? Êxodo e outros livros, se Deus permitir. Então, Êxodos são poucos ali, depois tem outros interessantes. Oremos para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra perfeita, incrível, profunda. Ajuda-nos a cavar fundo e entender, dar-nos discernimento. Eu peço teu Espírito a continuar guiando. E agradeço. Em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo esteja guiando a cada um.